Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, pessoal, muito bom dia. Hoje nós estamos recebendo a doutora Patrícia Piazza Raffo, que vai falar sobre malformações de desenvolvimento cortical. Doutora Patrícia é neuroradiologista da UFRJ e da Rede D'Or. Então, doutora Patrícia, à vontade, pode começar. Obrigada, Luiz Alberto. É um prazer enorme. O canal está fazendo um super sucesso, está servindo como uma fonte de consulta, um guia para tanta gente. Eu fico muito feliz por esse convite, na verdade, de participar com vocês e de aprender também com vocês. Então, eu vou falar hoje de um assunto que a malformação do desenvolvimento cortical, ela já era entendida muito bem pelo radiologista quando a gente analisava as imagens. A gente baseava bastante essa classificação na imagem, pelo radiologista. Só que agora eu vou mostrar para vocês por que as coisas mudaram. Porque muitas vezes assim, a gente acaba tendo um fenotipo de imagem semelhante com genes completamente diferentes. E, em contrapartida, a gente acaba tendo fenotipos radiológicos diferentes com o mesmo gene. Então, a classificação antiga, que era de 2005, ela não cabia mais apenas baseada na imagem. E aí, a classificação de 2012, ela veio com essa diferença. Na verdade, ela é baseada com os mecanismos genéticos e as vias de sinalização molecular. Então, ficou um pouco mais complexo, não só para o radiologista, mas para todo mundo entender, até porque a gente normalmente não tem essa genética. Na verdade, isso vai ser indicado o aconselhamento genético. Então, nós precisamos assim, saber dizer na imagem exatamente onde aquela imagem se encaixa na classificação. Isso virou, de uma certa forma, uma função do radiologista. Então, só para situar a gente, existem vários tipos de malformações cerebrais, malformações da coluna, malformação de fossa posterior. E onde que o que eu vou falar hoje? Se encontra aqui, são as malformações do desenvolvimento cortical. Elas acontecem entre o segundo e o terceiro trimestre. É claro que isso tudo, de uma certa forma, ela, em alguns períodos, acontece junto, né? Essa divisão ela é didática. As coisas não são assim tão acabou o primeiro trimestre, começa o segundo, não é assim. Mas é só para a gente poder ter uma ideia de qual período fetal que a gente está falando. É um final de primeiro trimestre, começo de segundo, entrando no terceiro. Tá? Então, a gente vou falar para vocês um pouco de como que é o normal, para poder entender o que é o anormal. Quando o cérebro fetal está se desenvolvendo, nós temos células progenitoras que habitam a matriz germinativa, que fica próxima aos ventrículos. Elas vão se proliferar, elas vão se dividir, tá? E lembrando que isso é uma zona ventricular, é bem próxima ao ventrículo, que dentre essas células progenitoras, essas são células-tronco, e essas são as primeiras células progenitoras que são geradas após essa primeira proliferação, esse primeiro pool neuronal. É uma divisão simétrica, uma célula-mãe dá duas células-filhas iguais, e existe uma célula progenitora que ela é extremamente importante para esse desenvolvimento cortical, que é a célula da glia radial, que é essa cinza. Ela tem uma morfologia, ela tem uma característica que ela consegue conectar essa margem ventricular até a membrana pial. E é através dessa célula da glia radial que muito da migração neuronal vai acontecer. E ela também é uma célula progenitora, ou seja, ela também se divide e ela também participa desse primeiro pool neuronal, ou seja, essa multiplicação de neurônios, para não ficar apenas com aquela quantidade de neurônios existentes logo na primeira genética, nas primeiras divisões celulares do feto mesmo, do primeiro trimestre. Você precisa fazer com que essas células-tronco se dividam rapidamente, se proliferem, para que você tenha mais células progenitoras.
E pronto, e depois desse primeiro pool neuronal, esses neurônios eles vão ascender, eles vão migrar, e eles vão parar nessa zona interventricular, que é uma zona também intermediária, tanto na subventricular, que é essa aqui, a verdinha, quanto na interventricular, e eles vão se dividir novamente. Dessa vez, eles vão se dividir em células, em neurônios, não em células progenitoras. Esse seria o segundo pool neuronal. Por que existe esse segundo pool neuronal nos humanos? É justamente para a gente aumentar o volume do nosso telencéfalo. A gente percebe que outros mamíferos menos evoluídos, ou até primatas não humanos, eles não têm um telencéfalo tão expandido assim. Então é necessário esse segundo pool neuronal. Então, depois desse segundo pool neuronal, esses neurônios vão ascender e vão formar a córtex. De que maneira? A primeira camada a ser formada são 6 camadas, são 6 lâminas corticais. A primeira camada, ela é formada primeiro, então os neurônios eles migram para essa primeira camada, que são as células de Kajal-Retz, eles ficam grudados ali na membrana pial, que sinaliza que é para parar aqui, né? Junto da membrana pial é a primeira camada cortical. E os outros neurônios que vão ascender, eles vão ascender da seguinte forma, de dentro para fora. Então, primeiro forma a camada 6, depois a 5, a 4, a 3 e a 2, porque a primeira já está formada, foi a primeira. Tá? Então, isso é um desenvolvimento cortical que tem que acontecer de forma normal para que a córtex seja normal. Nós vamos estar falando hoje dos defeitos de proliferação, tá? E de outros defeitos pós-migracionais, porque ambos são microcefalias e eu vou explicar o porquê. Aqui é apenas um vídeo, é de camundongo, para a gente entender o que é a proliferação neuronal. A gente percebe que a cavidade ventricular vai diminuindo, os neurônios vão migrando, aqui as células da glia radial, eles vão se dividindo e vão migrando, e a córtex vai expandindo, por isso que a cavidade ventricular vai reduzindo de dimensão. Tá? E esses defeitos de proliferação, eles acontecem por esses motivos. Ou é a morte dessa população neuronal, né, então fica bem fácil de entender, um aumento da produção de neurônios, eu vou explicar, e uma redução do número dessas células progenitoras intermediárias. Eu acho que o mais difícil de entender é como um aumento da produção de neurônios pode diminuir, pode causar uma microcefalia primária. E como é que funciona isso? Como eu falei, as células da glia radial, elas são extremamente importantes. Elas se dividem de duas formas. Uma forma simétrica, onde uma célula-mãe gera 2 células filhas iguais, e uma forma assimétrica, onde uma célula da glia radial gera uma filha igual e um outro neurônio, ou uma célula intermediária, ou um neurônio mesmo. Então, o que acontece? Se a gente quer gerar mais neurônios no primeiro momento, um aumento da produção de neurônios, a gente passa a ter uma divisão assimétrica. Então, você não está gerando célula progenitora. Você tem uma célula progenitora gerando uma outra célula progenitora. Você não está aumentando o seu pool neuronal. E tem determinadas alterações genéticas que alteram aquele momento de mitose e diminuindo ou alongando determinados períodos da mitose, que existem várias fases para uma mitose celular, você acaba levando essa célula para uma divisão assimétrica. Então, você vai ter mais neurônio, mas você não vai ter célula progenitora, você não vai ter pool neuronal. E por isso que o aumento da produção de neurônios, no primeiro momento, ele gera uma depressão dessas células progenitoras. Tá? Então, isso é um defeito genético que é um dos motivos para a gente ter, né, formar uma microcefalia primária. O outro tipo que eu falei, que é o pós-migracional, o que vai estar acontecendo? Depois que essa célula ascendeu, migrou, ela precisa entrar num outro ciclo celular, ela precisa agora produzir determinadas proteínas para fazer conexões, sinapses, axônios e outras necessidades, né, biológicas que ali vão estar. E acontece que para produzir proteína, o nosso DNA, ele vem com 2 sequências. Uma que é um exon, que é uma sequência que é codificável em uma proteína, né, existe um DNA e depois um RNA, por onde vão ser codificadas as proteínas. Então, o exon, ele realmente codifica uma proteína, mas o intron não, ele precisa ser clivado.
E quando a gente tem um defeito nesse momento de clivagem, que se chama justamente o RNA splicing, é a forma que a célula tem de clivar esse intron, se existe um defeito nessa clivagem, você vai ter um RNA que não é codificável numa proteína. Então, esse tipo de microcefalia, como é que ele acontece? A criança, o feto, já no terceiro trimestre, começa a ter uma involução do perímetro cefálico, né, da circunferência cefálica. E quando ela nasce com o perímetro cefálico ou limítrofe ou até um pouco diminuído. E nos primeiros meses de vida, aquele perímetro cefálico vai diminuindo cada vez mais. Então, é uma microcefalia pós-migracional, justamente porque a célula conseguiu migrar, o defeito não era de proliferação, mas era um defeito para que ela entre num novo estágio, para que ela produza proteínas necessárias para outro evento biológico. Já essas de proliferação celular são microcefalias em que a criança já nasce com perímetro cefálico pequeno e ele não reduz progressivamente nos primeiros meses de vida. Então, nós estamos falando de dois tipos de microcefalia primárias aqui. A do tipo do ciclo celular, que é o grupo 1 do Barkovitch, que é de proliferação celular ou apoptose, como eu falei, a perda neuronal, que eu mostrei para vocês, e a pós-migracional, que é a do grupo 3 na classificação do Barkovitch. Então, vamos entender a do grupo 1, a de proliferação, a de ciclo celular, onde está o defeito? Né? O defeito está justamente nos centríolos, que são as organelas responsáveis por essa divisão da célula-mãe em duas células-filhas idênticas, tá? Ou então nos microtúbulos necessários para fazer, perdão, não é fulcro, é fuso, saiu errado, que é o spindle, tá? Acabei de ver. Então, como é que isso funciona? O centríolo ele tem que se dividir em dois, cada um vai para um polo completamente diferente da célula, o DNA replicado vai ser puxado por esse fuso para as extremidades da célula. Tá? Então, isso precisa acontecer de uma forma totalmente simétrica, quando a gente está falando de divisões simétricas, porque senão as células filhas não vão ser iguais às células mãe. E a célula filha não sendo igual, faltando algum tipo de organela, de citoplasma que não foi dividido corretamente, ou do próprio DNA, você acaba, aquela célula que foi defeituosa, a filha defeituosa, acaba sofrendo uma apoptose e você acaba não tendo um pool neuronal. Aqui é uma visão aqui foi a visão do DNA e aqui é a visão do spindle, do fuso. Ó. Então, uma célula-mãe gera duas células-filhas exatamente iguais. Então, todos esses genes que estão descritos aqui, eles são genes de centríolo ou são genes de túbulos, tubulinas, né, necessários para a formação do fuso. Aqui é a classificação de Barkovitch. Eu coloquei, não precisa, claro, a gente não precisa ler isso, nem vamos, fica inviável. Mas justamente o azul, né, o que está dentro da chave, é tudo que a gente vai ver agora, é tudo que a gente tem de fenotipo radiológico. Então, como é que é a córtex desses pacientes microcefálicos de ciclo celular, aqueles que nascem com a microcefalia e a microcefalia não progride após o nascimento? A gente tem um cérebro pequeno e a gente tem uma simplificação desses giros corticais, tá? Uns mais, outros menos. Esse aqui, né, é quase muito parecido com o normal. E a substância branca, ela é uma substância branca normal. A gente percebe que não tem nenhum fator destrutivo aqui, não tem isquemia, não tem sinais de hipóxido isquêmico, não tem calcificação. A córtex, ela normalmente é uma córtex relativamente fina, muito parecido com o normal. Pode ser um pouquinho mais grossa? Pode, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente não está vendo aquele tipo de microcefalia com heterotopia em banda, que na verdade são microlisencefalias, que são causados por defeitos da migração neuronal e não de proliferação. Eu acho que aqui é que existe assim, um pouco de dificuldade, de confusão da gente classificar. Então, vejam, é uma microcefalia em que a gente não tem defeito de migração neuronal. A córtex ela pode ser fina, normal, um pouquinho mais espessa, mas a gente não vê heterotopia em banda. Tá? Isso é importante. Então, são cérebros que são pequenos, é como se eles fossem normais, é um cérebro bem formado, não falta nenhuma parte,
mas eles são pequenos com simplificação de giros. Essa parte da simplificação de giros ela é muito importante, porque é isso que vai caracterizar esse tipo de microcefalia de ciclo celular. A córtex pode ter algumas alterações? Pode, mas novamente, normalmente essas alterações elas podem ser polimicrogirias, mas não tem alteração destrutiva dessa córtex. Aqui é uma outra polimicrogiria, a substância branca lá é anormal, porque alguns desses genes eles também podem ser ativados em outro período do ciclo celular, do ciclo biológico dessa célula. Pode ter um pouco de heterotopia? Pode, mas o que predomina não é a heterotopia, o que predomina não é muitas vezes a polimicrogiria, tá? Novamente, é um cérebro pequeno com simplificação dos giros. O corpo caloso, eles podem ser, eu vou ter um slide mostrando só corpo caloso, tá? Normalmente eles são hipoplásicos, não é uma agenesia de corpo caloso, não é uma agenesia completa ou incompleta, eles são apenas hipoplásicos, e essas hipoplasias de corpo caloso, elas são associadas por quanto maior a simplificação dos giros, mais hipoplásico o corpo caloso é. Calcificação, assim, tentando fazer o diagnóstico diferencial com TORCH, que seria um evento destrutivo. A gente não costuma ter calcificação. Então, isso aqui pode gerar um pouco de confusão quando é uma microcefalia associada com polimicrogiria. A gente pode ficar na dúvida se isso é um TORCH ou não. Tá? Então, prestar bastante atenção, que não há, procurar bastante lesão de substância branca e calcificação, porque isso vai dizer para a gente que é um evento destrutivo e não um evento genético. Então, quando a substância branca é normal e não tem calcificação, a gente começa a pensar numa microcefalia, se o fenotipo é um cérebro pequeno com simplificação dos giros, mesmo que exista polimicrogiria associada. Como é que é a fossa posterior dessas crianças? É uma fossa posterior que ou ela é normal, ou ela é proporcionalmente pequena. Então, ela não é acentuadamente pequena, ela é proporcional. Tá? Então, muitas das vezes, a gente vai ver um cerebelo bem razoável. Tá? Se tiver uma hipoplasia pontocerebelar, que nem esse aqui, a ponte é pequena, é discreto, é proporcional, ele também tem uma maior simplificação dos giros. Tá? Corpo caloso, quanto maior a simplificação dos giros, o corpo caloso é mais hipoplásico. Então, é com isso que a gente tem que olhar e jogar com o nosso raciocínio. Tá? O fenotipo principal é um cérebro pequeno, simplificação dos giros, com uma fossa posterior que não está tão alterada. Eu falei do slide do corpo caloso, está aqui, vocês já tinham visto no outro. Isso é um corpo caloso normal. Tá? Eles são muito próximos ao normal e quando eles são alterados, eles são hipoplásicos, ou seja, eles são pequenos. Normalmente eles têm todos os componentes, mas eles são finos, eles são afilados. Não é aquela coisa que só tem o joelho do corpo caloso, como a agenesia do corpo caloso, ou só tem uma parte, ou então ele é menor mais no esplênio. Não é bem assim, porque né, a gente tem outros fenotipos de alterações destrutivas, como hipóxico isquêmico, que a gente acaba comprometendo mais os lobos parietais e occipitais, então o corpo caloso fica mais fino no esplênio. O esplênio ele tem que ser a porção mais grossa do corpo caloso normal. Então não é esse fenotipo de corpo caloso que a gente tem. Tá? É um corpo caloso que ele está formado e ele vai ser hipoplásico em algumas das vezes. Em relação às microcefalias pós-migracionais, qual é a grande diferença aqui? É o seguinte, você vai ter também, às vezes, uma microcefalia, às vezes nem tão micro assim, tá? Uma simplificação dos giros, quando tiver, também pode acontecer. Mas o seguinte, aqui, o fenotipo principal é uma hipoplasia muito severa da fossa posterior. Esse fenotipo é bastante característico do que a gente chama, que é um capítulo à parte, que são as hipoplasias pontocerebelares nas crianças. Existe, na verdade, um estudo à parte, porque são 9 tipos, existem vários genes, eu trouxe algum deles aqui, mas eles entram como diagnóstico diferencial de microcefalia primária. Então, a diferença é a fossa posterior, tá? A principal diferença aqui, na pós-migracional, a fossa posterior ela vai ser menor, ela vai ser desproporcionalmente pequena, hipoplásica. Muitas vezes, o cerebelo vai ser mais hipoplásico até do que o vermes. E isso gera um aspecto, esse é característico da
da hipoplasia pontocerebelar do tipo 2, é chamado de dragonfly, né? Como se fosse assim, as asas do dragão e o corpinho do dragão. Isso é uma característica desse tipo de hipoplasia do ponto cerebelar do tipo 2. Eles falam desse aspecto radiológico do dragonfly. Mas isso pode não se repetir nas outras formas de hipoplasia ponto cerebelar, por exemplo, a do tipo 4. Eu tenho dificuldade só de ver minha tela aqui com todo mundo. Pronto. Em que, na verdade, os dois estão reduzidos, tanto o tronco quanto o cerebelo. Mas fica a dica aqui, tá? Porque isso é descrito nos artigos. Em relação às hipoplasias pontocerebelares, como eu falei, são 9 tipos, é só para vocês terem uma ideia, isso é um capítulo à parte, eu só mostrei a diferença para vocês na imagem, como que a gente vai diferenciar a do ciclo celular com a pós-migracional. Aqui está algumas que eu mostrei, como a CASC, a pontocerebelar do tipo 2, tá? É um capítulo à parte, mas o Barkovitch coloca dessa forma, ele quando fala de microcefalia, ele vem com esses dois grupos, o grupo 1 e o grupo 3. Lembrar que às vezes a gente não recebe a medida do perímetro cefálico da criança, então a gente tem que usar, né, de outras avaliações mais visuais, como é o caso dessa desproporção crânio-facial. Eu trouxe para vocês aqui um artigo, né, que pode servir como uma guia para isso, mas isso também não é muito descrito, isso não é infalível. Às vezes tem pessoas que nascem com uma cabeça menor, outras que são mais cabeçudos, então não é infalível, mas a proporção normal seria um adulto, seria 2:1, né, 2 o cérebro, 1 para a face. Num recém-nascido, a face normalmente é menor, então a cabeça parece ser maior, então essa proporção muda um pouco, tá? Mas como eu falei, não é infalível, a gente tem que tomar cuidado com isso, na dúvida, pega o telefone e liga para o médico. Em relação à simplificação dos giros, né, vamos falar um pouco dessa formação cortical bem rapidamente para não cansar. No segundo trimestre da gestação é quando o feto começa a formar, né, o cérebro sulcado, né, a girificação cerebral. Primeiro se formam umas fissuras principais, as primárias, fissura silviana, né, subcentral, e depois a gente vai passando para as secundárias e para a terciária até formar aquele cérebro sulcado que a gente já conhece. E o que faz acontecer o sulco? O que puxa esse sulco para baixo? São forças tensionais das conexões, ou seja, dos neurônios, aquele peso dos neurônios formando conexões, formando sinapses, vai fazer com que você obtenha, né, uma pressão, uma força tensional do parênquima em cima para formar um giro e para formar um sulco. Então, é fácil da gente raciocinar que se tiver poucos neurônios, se a gente tiver pouca tensão nessa córtex, o sulco ele não vai ser tão profundo, ou vão ter menos sulcos, e daí a simplificação dos giros. Novamente, aqui uma ocorrência normal no feto. Inicialmente, os sulcos são rasos, os giros são mais largos. À medida que vai desenvolvendo o cérebro, os sulcos ficam mais profundos, os giros ficam menos largos, tá? Isso aqui é o normal, isso aqui é a simplificação dos giros, que é o patológico. E eu quero chamar a atenção para esse termo simplificação dos giros, ou oligogiria, porque ela também se encaixa na microcefalia, na microlisencefalia, que tem a heterotopia em banda, que é um defeito de migração. Então, se a gente está falando de simplificação dos giros, esse termo ele se encaixa tanto para cá quanto aqui. Só que na classificação do Barkovitch, quando ele vai falar dos defeitos de migração neuronal, que vai ser a parte 2, né, a gente não vai abordar isso nessa aula, ele não usa o termo simplificação de giros para falar de migração neuronal, tá? Apesar dele se encaixar. Então, quando a gente tem, ele fala em paquigiria, então ele fala naquele espectro, agiria, paquigiria. Ele não usa o termo simplificação dos giros. Então fica a dica, né, que usar microcefalia com simplificação de giros é uma frase que a gente pode colocar no laudo e evitar dizer na paquigiria, nesse tipo de microlisencefalia com heterotopia em banda, que a gente sabe que é um defeito de migração neuronal, evitar escrever no laudo simplificação dos giros, porque isso pode fazer uma confusão, se é uma microcefalia, né, de ciclo celular por poucos neurônios, ou se é uma microcefalia que a criança tem um número de neurônios normais, mas eles não conseguem migrar até a córtex, tá? Eu acho que isso é importante.
O tronco cerebral, só porque a gente analisou, né, as malformações das microcefalias pós-migracionais, como é que a gente analisa o tronco cerebral? A gente tem mesencéfalo, ponte, bulbo. A ponte, ela é 2 vezes mais alta do que a altura do mesencéfalo e 2 vezes mais alta do que a altura do bulbo, tá? Essa é uma proporção normal. Atrás da ponte, essa margem posterior, essa parede posterior do tronco cerebral, ele é liso. Ele não tem abaulamentos nem convexidades, tá? Outra dica, o vermes cerebelar. A altura do vermes, ele vai do folículo inferior, né, da placa quadrigeminal, até mais ou menos o óbex, que é a centrada para o canal central da medula e marca o assoalho do quarto ventrículo. Então, a altura do vermes, ele tem que ser do folículo inferior até o óbex. Se tiver menor, é porque você pode estar lidando com uma hipoplasia, por menor que seja, do verme cerebelar, e tem que olhar com cuidado. Outra coisa, o fastídio, que é justamente esse vértice do triângulo, que é o quarto ventrículo. Se a gente traçar uma linha horizontal, né, do fastídio com a ponte, ela vai dar na metade inferior da ponte, imediatamente abaixo de uma linha que cortaria a ponte pelo meio. Ela não bate com a metade da ponte, ela bate num plano exatamente inferior a essa metade da ponte, tá? Então, se tiver mais alto, pode ser que esse vermes esteja reduzido e também você esteja diante de uma hipoplasia cerebelar. Então, tomar cuidado. Aqui é o normal. Eu trouxe o normal sem essas linhas para a gente conseguir identificar melhor as estruturas, tá? Então, referência, colículo, óbex, essas alturas do tronco e fastídio. Eu acho que é importante para a gente ter essa análise visual. Diagnóstico diferencial dessas microcefalias, né? São com os torches, por exemplo, a zika, que a gente vai ter essas calcificações mais subcorticais e em faixa, citomegalovírus, que são calcificações mais periventriculares, as hipóxias, como eu falei, a gente acaba tendo uma redução maior do esplênio do corpo caloso e não uma hipoplasia, né, que compromete, né, todo o corpo caloso. Você vê que o fenotipo radiológico é diferente, a gente tem alterações de substância branca. Aqui é uma hipóxia também mais severa, com colpocefalia, bastante redução do espelho do corpo caloso e um joelho também reduzido, mas nem tanto, né, é um pouco assimétrico, e uma lesão de substância branca, né, bastante comprometida, bastante extensa, ninguém tem dúvida aqui. E as microlisencefalias, que têm as heterotopias em banda. Então, fazer esses diagnósticos diferenciais quando a gente está laudando, isso é importante. Então, tem que ser procurado ativamente calcificação, procurar ativamente lesão de substância branca, procurar ativamente heterotopia em banda. Às vezes elas são mais posteriores do que anteriores, isso não tem problema, ainda assim é uma microlisencefalia, tá? Então, tentar enxergar direitinho essas alterações para você poder dar um laudo usando os termos corretos. Então, redução, desproporção craniofacial, tendendo a microcefalia, com simplificação dos giros, sem evidência de calcificação, sem alterações de substância branca identificáveis naquele período, né? Porque às vezes são bebês que ainda não estão completamente meninizados, mas eu acho que isso tudo tem que ser relatado para você poder dizer qual é a via, qual é o momento do que você está falando, tá? Senão fica uma confusão grande. Então, aqui é um sumário de tudo que existe na classificação do Barkovitch, assim, importante em termos de imagem, mas a gente não vai falar de todas elas, e eu estou falando disso aqui, né, do grupo 1A e do grupo 3. Em relação à visão radiológica, é basicamente o que eu já falei para vocês: olhar a córtex, pode ter polimicrogiria, isso não inviabiliza o diagnóstico de uma microcefalia de ciclo celular, contanto que você consiga identificar, né, as outras coisas importantes, simplificação dos giros, e descarte, calcificação e lesão de substância branca, tá? Para não confundir com torche. Lembrar que a hipoplasia do tronco cerebral ela é importante para o diagnóstico das microcefalias pós-migracionais, porque aqui vai estar muito reduzido de uma forma desproporcional a fossa posterior, e aqui não, se tiver reduzida de uma forma proporcional, tá? E as outras coisas que podem acontecer. Então, apenas para a gente ter em mente, que eu já repeti várias vezes, para não esquecerem, para ficar bem marcado tudo que a gente precisa ver, tá? A fossa posterior é a dica para a gente diferenciar essas microcefalias.
e descartar sempre a alteração de substância branca e calcificação. Passando para as megalencefalias, que está no mesmo grupo, a gente tem dois tipos. O do tipo 1B, em que você pode ter uma córtex normal, pode ter uma polimicrogiria associada, e a do tipo 1C, que são displasias corticais. A gente vai passar rapidinho por cada uma delas para não ficar, para vocês entenderem, para marcar bem. Então, é disso aqui que eu vou estar falando na classificação do Berkovits. E o que acontece, aqui é bem interessante, na classificação de 2012 do Berkovits, a megalencefalia, ela não está ainda tão bem aprofundada. Eu acho que em termos genéticos, em termos até de imagem, ainda é um grande ponto de interrogação sobre o que acontece. A classificação ela é de 2012. Em 2012, existiam algumas vias moleculares já sabidas, como a homólogo da tensina, o AKT, que é a proteína sinase B, ou então a via da rapamicina. Essas vias, isoladamente, já eram conhecidas. Então, na classificação do Berkovits, ele até coloca em determinados grupos, ele fala sobre esses genes. Mas depois de 2012, depois que essa classificação estava feita, é que houve uma pesquisa genética, são vários artigos que saem, é que houve o surgimento, o entendimento de que todas essas pequenas vias genéticas que levavam a uma megalencefalia, hemipertrofia do corpo, displasias corticais, elas na verdade estavam todas incluídas numa outra grande via molecular, que é essa do fosfatidinoinositol 3-quinase. Tá? Que são vias de sinalização para fatores de crescimento. Então, na verdade, dentro de todo esse espectro, a gente vai ter um mosaico de coisas acontecendo que a radiologia vai enxergar de forma diferente. Por exemplo, se for mais para o lado mesmo da fosfatidinoinositol, a gente tem a megalencefalia com uma formação capilar, então são alterações que podem ter mais malformações vasculares. Se a gente for para a via do homólogo da tensina, aqui são, na verdade, aquelas síndromes oncogênicas que têm megalencefalia, mas estão relacionadas a tumores. Usualmente são tumores não cancerígenos, que não metastatizam, mas eles surgem com mais tumores, como o lemidoclono, o Cowden, que é o gangliocitoma. Se a gente for mais para o lado da proteína sinase B, a gente tem aquelas hemipertrofias do corpo, que são alterações de proliferação de tecido adiposo, proliferação de tecido vascular. Então, dependendo para onde a gente olha, a gente tem fenotipos radiológicos diferentes. E aí, essa classificação de 2012, ela não quis se comprometer tanto e acabou juntando isso tudo em alguns grupos que a gente vai ver agora. Aqui é um velho conhecido nosso, que é a esclerose tuberosa. A via da rapamicina, ela causa megalencefalias ou hemimegalencephalias com displasias dos neurônios, que são as displasias corticais, diferente dessa aqui que é uma megalencefalia sem displasia cortical. Então, ficou um pouco confuso, porque não se sabe bem ao certo se isso de fato corresponde a uma única via, por que as coisas são diferentes, será que isso vai mudar daqui a algum tempo, alguém vai descobrir alguma coisa nova? Então, ficou agrupado da seguinte forma, A gente tem essa megalencefalia que parece um cérebro grandão, mas ainda assim, com uma cara normal, a córtex é normal, a gente não tem displasia cortical. O que a gente tem na megalencefalia com má formação capilar é a polimicrogiria. Ainda não se sabe porque, se a megalencefalia com uma formação capilar e a megalencefalia com uma formação capilar e polimicrogiria seriam tipo síndromes diferentes ou não. Então, ele juntou tudo. Então, o recado que fica é o seguinte: todos eles são o mesmo gene, são exemplos diferentes de megalencefalia com algum grau de polimicrogiria. Então, o que acontece? Quando a gente está diante de uma megalencefalia, tem que procurar a polimicrogiria. É importante que a gente coloque isso no laudo, porque isso está descrito na classificação. Outro detalhe importante: se a gente não faz um T1 volumétrico bem T1, bem pesado em T1, fica quase que impossível a gente enxergar esse tipo de polimicrogiria que é muito discreto. Você vê que essa córtex é lisinha, está normal, essa aqui está polimicrogírica. Mas se não tiver uma sequência
dedicada para córtex, a gente não vai enxergar isso, é muito discreto, tá? Então, vendo uma megalencefalia como essa, tem que procurar ativamente polimicrogiria, principalmente nessas regiões silvianas, tá? Ou até mesmo nos lobos frontais. Outro tipo que pode acontecer, como eu falei, ele juntou num outro fenotipo. Então, quando a gente está falando agora desse gene, né, que é o homólogo da tensina, nós temos algumas síndromes. Não é importante saber o nome da síndrome, é importante radiologicamente a gente identificar. Então, muitos dos homólogos do PTEN, muitos não, alguns podem apresentar o espaço perivascular proeminente nas regiões peritrigonais com algum grau de gliose, tá? Isso identifica para a gente que nós podemos estar diante de uma síndrome oncogenética e muitas das vezes essas crianças, elas são autistas. Então, qual é a dica aqui? Muitas vezes esse tipo de situação vem disfarçado, assim, entre aspas, para o radiologista com um pedido assim, criança autista. E a gente não se dá conta de procurar ativamente se tem algum grau de megalencefalia e de muitas vezes, assim, a gente acaba dando uma descrição muito simplificada, a gente até descreve, porque isso fica bem evidente, os espaços perivasculares, mas não conclui que a gente pode estar diante de uma síndrome entre aspas, de supercrescimento, ou uma síndrome oncogenética, ou seja, essa criança precisa de um aconselhamento porque ela pode desenvolver tumores. Tá? Então, assim, é aquela história. Claro que o radiologista, a gente já faz esse tipo de laudo, a gente passa por isso. Mas é importante a gente saber agora por onde que a gente está pisando, porque a gente consegue melhorar o nosso laudo, a gente consegue identificar exatamente o que nós queremos dizer. Tá? Nem sempre a gente vai ter os espaços perivasculares. Por isso que eu falei, às vezes os pedidos vêm disfarçados como autismo. Quantas vezes a gente não recebe ressonância magnética de crânio, indicação, criança autista, baixo rendimento escolar, alteração de comportamento, né? Esse tipo de pedido, em termos de neuropediatria ou de neuroradiologia pediátrica, dentro do que bate para o radiologista, faz parte de um grande número que a gente recebe. E normalmente a gente olha, vê um cérebro normal, né? Claro, procura alguma coisa, mas é um cérebro que às vezes é praticamente normal, tá? Então, assim, tendo segurança, conversando com a criança, conversando com o médico, tendo um pouco mais de segurança sobre o que você está falando, sugere, se não quiser escrever no laudo, liga para o médico, tá? Porque pode ser que esteja diante, ele pode vir um autismo realmente isolado, e o autismo por si só pode cursar uma megalencefalia, ele não precisa necessariamente estar incluído numa síndrome de supercrescimento, claro, tá? Mas se você tiver alguma dica dos espaços perivasculares, alguma outra alteração que você suspeite que você está lidando com uma criança muito mais sindrômica, vale a pena ligar pelo menos para o médico. Tá? E aqui só um exemplo, né, também do homólogo da tensina, que é o gangliocitoma, né, que é o lemidoclor, que a gente já classicamente já sabe. A síndrome de Proteus, que agora é o da proteína sinase B, é uma hemimegalencefalia que não está associado com displasia cortical. Olha aqui a diferença, olha aqui uma confusão. Não é uma confusão, eu acho que é um assunto que foi desmembrado ao longo dos anos. A gente estava acostumado a entender que a hemimegalencefalia ela só poderia vir acompanhada de displasia cortical. Esse termo displasia cortical, ele denota para a gente que os neurônios que estão ali são displásicos. Então, mais uma coisa, não chamem polimicrogiria, seja ela de qual aspecto for, de displasia cortical. Porque quando você fala em displasia cortical, eu entendo, claro que o termo ele é um termo, né, guarda-chuva, você pode entender de várias formas. Mas se você está falando de malformação do desenvolvimento cortical e usa a palavra displasia, faz mais sentido quando tem neurônio displásico, que a gente enxerga, e eu vou mostrar, como um hemisfério completamente diferente do que de um que seria grande, mas parecido com o normal, tá? Então, aqui é uma hemimegalencefalia, a criança com síndrome de Proteus, ela tem hemipertrofia, não é de um hemicorpo, mas assim, de alguns segmentos dos pezinhos, de alguns dedos da mão, olha esse dedinho aqui também está maior,
E normalmente o hemisfério maior é do lado da onde tem mais hemipertrofia, tá? Novamente, aqui a gente tem uma outra síndrome que foi descrita, não precisa gravar o nome dessas síndromes, mas para entender que as megalencefalias, elas vêm muito acompanhadas de polimicrogiria, aqui mais perinsular, aqui também perinsular, é o mesmo gene, tá? É a mesma síndrome, só são 2 casos que eu trouxe para vocês, dos pacientes diferentes, é de artigo isso aqui. Então, lembrar que megalencefalia tem que investir em procurar polimicrogiria, para saber se você está diante de alguma dessas síndromes. Quando eu falei da displasia cortical, é disso que eu estava falando, se a hemimegalencefalia ela tem displasia cortical ou não, então é fácil da gente enxergar, é bem clássico, isso era o que a gente já trabalhava na imagem antes, já praticava antes, e esses 3 casos, eles fazem parte do mesmo espectro, eles são do espectro da rapamicina, dessa via. Então, se é um hemisfério inteiro que tem neurônios displásicos, ou se são túberes, como na esclerose tuberosa, que são displasias corticais, e que a gente tem aquele sinal, né, transmanto da banda radial, que são neurônios displásicos que estão migrando da margem ventricular, que é a matriz germinativa, para a córtex. Então, essas áreas, elas não mielinizam normalmente, porque são neurônios displásicos. Então, isso é uma esclerose tuberosa, uma criança que tem vários túberes, várias displasias corticais, tem os astrocitomas de células gigantes próximo ao forame de Moore. Ou se a gente está lidando com uma única displasia cortical, por exemplo, do tipo 2B, que são aquelas que a gente também conhecidamente já sabia, que são as células em balão, né, que é a displasia de Taylor, que tem esse outro nome. Então, tudo isso faz parte do mesmo espectro. Para o radiologista, isso é fácil, porque é muito gritante para a gente enxerga. Essa parte, né, dessa via de supercrescimento, a parte da displasia cortical, a gente até enxerga. Lembrando que displasias corticais, ela também tem uma classificação à parte, extremamente complexa, e que na grande maioria das vezes a radiologia não vê, ela não vê todas. Essa do tipo 2B, que é a displasia de Taylor, ela é a que a gente consegue ver na ressonância. As outras, tá? As outras do tipo 1, 1B, que são mais espalhadas, a gente pode estar conseguindo ver só a ponta do iceberg e o resto não. Então, precisam de outros exames, tá? Mas a do tipo, esse tipo aqui, 2B, que está dentro desse mesmo espectro, que é da via da rapamicina, é fácil da gente identificar. Então, o que eu falei? Eu falei de tudo isso agora para vocês, menos esse último, que são os neurônios displásicos, né, mas com tumor. Então, é o DNET, é o gangliocitoma, é o ganglioma. Eu não mostrei, não vai dar tempo, eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue identificar, mas é só para vocês entenderem que isso está dentro da classificação de malformação do desenvolvimento cortical. Ah, é tumor? Mas está dentro da classificação, porque isso vem com o desenvolvimento da córtex. Ele está desde lá da formação, tá, do embrião. Então, isso tem que ser entendido. Tá? Mas, com certeza, a gente já passou, vocês já passaram por isso aqui nas imagens ao longo da sua prática diária. Então, a visão radiológica que a gente tem que ter das megalencefalias, procurar polimicrogiria, você pode estar diante de uma criança com síndrome do supercrescimento, ela pode vir a desenvolver tumores, e é necessário esse amadurecimento que o médico assistente vai precisar da imagem, vai precisar que você, muitas vezes, clareie para ele, ou diga para ele, olha, eu não tenho certeza, mas pode ser, tá, que isso seja, e a criança, uma síndrome de supercrescimento, uma megalencefalia genética, uma síndrome oncogenética associada, as hemimegalencephalias, saber se a gente está diante da displasia cortical ou não, tá? Se é isolada, se é todo o hemisfério, se é uma síndrome neurocutânea, e as displasias corticais propriamente ditas. Então, lembrar que tudo isso pode estar associado com síndrome de supercrescimento, uma síndrome oncogenética. Então, o radiologista vai ajudar muito. Tá? A gente não tem, muitas vezes, na prática clínica, até nos laboratórios, a gente não costuma ter esses painéis tão disponíveis, painéis genéticos tão disponíveis. E eles são caros. Então, é importante que o radiologista consiga, pelo menos, estreitar a possibilidade diagnóstica
para que, né, sendo indicado um acompanhamento genético, sendo indicado um estudo genético, para eles saberem qual é o painel que eles vão fazer, né, para não ter que ficar, né, para se tornar a coisa um pouco mais barata. Aqui. Então, novamente, procurar espaços perivasculares nas regiões peritrigonais, principalmente em crianças que têm história de autismo, não deixar de procurar polimicrogiria quando a gente sabe que a criança tem uma cabeça um pouquinho maior, se você desconfia que tem uma megalencefalia, tá? E olhar com cuidado, procurar um pouco mais fácil para a gente, mas ainda assim procurar a displasia cortical, tá? Ativamente, porque às vezes ela pode ser discreta. Então, eu termino aqui a minha aula, esse é o final da parte 1, ficava inviável eu continuar falando em genética, né, que é um pouco complicado, ficava um pouco difícil, ficava uma aula muito grande. Então, eu estou tentando descompartilhar. Pronto. Acho que descompartilhar, né? Patrícia, meus parabéns, você deu uma aula brilhante. É muita informação, realmente. Eu, durante muitos anos, dei aula de malformação e desenvolvimento do córtex cerebral, mas era um enfoque muito diferente, uma coisa muito morfológica, né? Em que você procurava entender. E essa é uma coisa extremamente complexa, porque se você viu o negócio de um mês atrás, já mudou uma porção de coisas, né? Então, essas classificações em base genética fica uma coisa enorme. Eu acho que o grande importância do que você falou aí, a gente procurar entender essas nuances todas, mas uma delas também te orientar para a pesquisa, como é que o médico que cuida do paciente vai direcionar a pesquisa dele, o laboratório dele, todos os exames, para chegar ao diagnóstico final. Você está de parabéns. Esse negócio, você conseguiu pegar uma coisa extremamente complexa e botar, que a gente assistindo umas 3 vezes essa aula, a gente chega lá. Eu sei que é complicado, Não, desconfortável, né? Essa parte genética para a gente é muito desconfortável. Mas se a gente assistir até nos congressos, as aulas do Markovic, do Andrea Rossi, a aula desse pessoal, né, dos figurões, das pessoas que realmente fazem essas pesquisas, que estão, né, nos grandes centros internacionais, eles só falam em genética. Então, chega um ponto em que não tem como a gente vestir essa pele, sabe, Bebeto? Eu sei que é desconfortável, mas é aquela história, né? Em algum momento a gente tem que fazer uma pressão para mudar. E você vê interessante, porque tudo isso que eu mostrei, na verdade, todo mundo já lauda, todo mundo já sabe. A gente só joga em caixinhas diferentes, né? Porque as coisas vão... Eu acho que o difícil é quando é a transição. Por exemplo, a microcefalia com simplificação de giros e polimicrogiria. isso. Aí causa uma confusão. Poxa, será que isso é será que é um citomegalovírus? Será que isso é entendeu, destrutivo? Será que a criança teve um torche qualquer desses, um vírus qualquer, a mãe na gestação? Então, são essas nuances que nos são estranhas. E, é claro, dificuldade todo mundo sente. Mas é mais um estímulo para a gente procurar ativamente conversar com a mãe da criança, conversar com o médico assistente, porque é difícil mesmo, é difícil para todo mundo, às vezes até para o colega assistente também, porque ele sabe que a criança tem uma cabeça pequena, mas não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então não sabe se essa fossa posterior é menor, é desproporcional, se ele está lidando com, né, aquele tipo de ataxia, né, que é a hipoplasia pontocerebelar, que clinicamente se traduz muito por ataxia, ou se não, é uma microcefalia daquelas primárias só, não tem tanta hipoplasia pontocerebelar. Então é mais para a gente clarear um pouco num primeiro momento, a aula fica gravada, então serve, né, como uma consulta futura, mas é assim mesmo, tem que fazer uma pressão, fiz para pressionar. Isso aí a gente vê o seguinte, não é só nessa área, você vê na área de tumores cerebrais também, a mudança que houve, né, com o glioblastoma, não é mais o glioblastoma multiforme, agora já tem vários tipos, já tem toda essa parte de genética, de análise molecular para se definir. Na verdade, são vários tumores. Aí é uma coisa. Antigamente era muito simples, agora começou a apertar. Até porque é muito importante se reconhecer exatamente por causa do aconselhamento genético, né? Exato.
aconselhamento genético é um negócio fundamental, né, para ver o risco da coisa se repetir, né? Isso é um problema, exato. Isso é um outro gargalo, porque a gente não tem nos laboratórios convencionais, né, muitas vezes, esses painéis genéticos. Eles são caros, é inviável fazer um exoma, né, do corpo todo, né, caríssimo, é inviável. Então, a função do radiologista é exatamente essa. É um aconselhamento genético, né, que está disfarçado, que na verdade você vai aconselhar o médico assistente. Você vai dizer para ele, olha, vai por esse lado, vai por esse outro lado. Eu acho que é nesse sentido, porque senão fica todo mundo perdido e não se faz o diagnóstico. E você saber qual é o gene que está envolvido, isso se traduz em prognóstico para a criança, né? Porque existem formas de você entender como aquela criança vai progredir. E quem tem uma criança doente em casa sabe o trabalho que dá, quer dizer, fisioterapia, você tem um médico, você não sabe como é que seu filho, até onde ele pode chegar, qual é o limite dele. Muitas vezes o comportamento dessas doenças, dessas síndromes, eles vão ser traduzidos por um diagnóstico genético. Então isso é esclarecedor, isso dá traz uma tranquilidade. E a gente não tem esses painéis disponíveis e quando tem, eles são caros. Então, o radiologista, ele é o profissional que vai ter essa visão. E a gente vai ter que atuar muito junto, né, do neuropediatra, não tem jeito, a gente precisa ter o contato mais próximo. Ok, Patrícia. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que é um assunto tão complicado. Aí tem que assistir essa aula 3 vezes, pensar, amadurecer. Mas, Patrícia, muito obrigado. Você está de parabéns, realmente. Foi uma aula brilhante. E vamos esperar depois a segunda parte. É isso? Tá bom, Bebeto. Obrigada. Muito obrigado a todos. Foi Vamos ótimo. encerrar aqui. Encerra. Um abraço a todos. Um abraço para todos.